Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista do mês de fevereiro. Então, mês de férias, nos ocorreu preparar esse programa no sentido de atender os telespectadores que saem nas suas férias, vão para a praia, vão para a montanha, vamos dizer assim, vão acampar. Uma série de oportunidades a gente recebe aqui no Hospital de Caridade e outros hospitais da cidade pacientes que sofrem algum traumatismo. E trouxemos então, convidamos para falar sobre o tema de traumatismo, de trauma e também de ortopedia, um colega formado em traumato-ortopedia, o Dr. Fernando Quinol Barros, que é formado pela Universidade Federal de Santa Maria e especializado em traumato-ortopedia. Dr. Fernando, é um prazer estar aqui conosco e eu gostaria que você tecesse alguns comentários sobre essa época do ano, onde as pessoas saem mais, se expõem mais a riscos de traumatismo. O que mais nós atendemos aqui no nosso pronto-socorro do Hospital de Caridade? Em primeiro momento, gostaria de agradecer o convite, Dr. Arnoldo, colega, e também amigo que compartilhamos uma paixão futebolística, só que nesse momento, ainda bem que não é sobre isso que nós estamos aqui para conversar. Aproveitando a deixa, o futebol é um esporte mais disputado, mais jogado no mundo. E ele, sem dúvida nenhuma, desponta como uma das principais causas de trauma que a gente se depara, principalmente nos sábados à tarde. Vocês são chamados muitas vezes aqui nos sábados à tarde? O trauma no futebol, ele não é um trauma de alta energia. É diferente do trauma com motocicleta, que eu vou falar depois. Ele permite um primeiro atendimento, né, com o médico plantonista, que então, avaliando a gravidade do trauma, o joelho está inchado, o joelho está trancado, tem muita dor o paciente, ele opta ou não por nos chamarmos. Normalmente, quando o joelho está muito inchado, tem um derrame articular, tem sangue dentro da articulação, né, que daí deduzimos que tem uma lesão ligamentar, muitas vezes somos chamados para fazer uma drenagem desse joelho, que seria um tratamento inicial. E depois, num segundo momento, depois de uma investigação clínica mais acurada, com exames de imagem, acompanhamento, melhora daquele quadro agudo, pensamos no que fazer com esse paciente, né, para restabelecer o quanto antes ele para as suas atividades rotineiras. Nesse caso de traumatismo de joelho, né? Então, o pessoal está jogando futebol aí na periferia, que é comum, isso nos preocupa muito como cardiologistas, eu falo seguido, né? Porque o pessoal não faz a prevenção que deveria fazer e vai jogar bola no final de semana. Aqui em Santa Maria nós temos mais ou menos 1000 e poucos jogadores de pelada, né? E que não tem forma física para estar participando uma vez por semana desses jogos de futebol. Então, volta e meia, nós temos pacientes que têm angina, que têm infarto, morte súbita, infelizmente. E a gente procura colocar isso para os pacientes, para a população, para essas pessoas que façam condicionamento físico para ter um desempenho cardiorrespiratório, circulatório adequado e, obviamente, preservar as suas articulações, a sua parte osteomuscular, que é a tua área. Então, vamos dizer assim, ele está lá na redondeza, jogando futebol, teve um traumatismo de joelho. Ele chega aqui no pronto-socorro, você faz um raio-x, a primeira coisa, para ver o que aconteceu? O raio-x ele é um método bem antigo, é um método limitado, mas ele ainda nos dá muitas informações. Informações que até um exame de ressonância magnética muitas vezes não nos dá, né? Claro, esse paciente, a investigação dele não vai se deter somente no raio-x, mas pela facilidade do exame, pela disponibilidade, pela probabilidade de, além de alguma lesão ligamentar, de menisco, ele ainda ter gerado alguma lesão óssea, é realizado sim um raio-x e até um ultrassom da articulação. E daí vocês imobilizam esse joelho no pronto-socorro? A conduta varia, né? Eu tenho por conduta
mobilizar o quanto antes o paciente. Hoje, em ortopedia, tu tem que procurar mobilizar o teu paciente o quanto antes. A articulação da gente precisa de movimento. A articulação da gente foi feita para se movimentar. Claro, não estou dizendo que naquele momento agudo, do trauma agudo, do inchaço, da dor, do vermelhidão, do calor, tu vai fazer o paciente dobrar o teu joelho. Aí vem, gelo naquele momento. Quantas horas depois do trauma você coloca gelo? Imediatamente. E até quanto tempo depois desse trauma é útil esse gelo? Tem algumas correntes que defendem até 48 horas. Quando a gente fala em joelho, eu costumo usar por bastante tempo. Eu gosto até de usar palavras ditas pelos meus pacientes e passá-las para outros pacientes para eles que consigam entender. O gelo ele é um anti-inflamatório e analgésico natural. Então, num primeiro momento, tu já coloca o gelo. Claro, tu tem que ter alguns cuidados. Tu não pode botar o gelo em exposição direta na pele, com o risco de agravar, de gerar outras lesões no teu membro, né? Então, assim, tu tem que cuidar, tem que proteger a pele. O gelo, ele tem um período X, parece uma coisa simples, mas tu tem que ter um período X de exposição ao gelo, por exemplo, em torno de uns 30 minutos. A partir daí, dá um tempinho, em torno de uma hora e meia, e aplica de novo. Né? Eu gosto de dizer para o meu paciente, ó, pode seguir colocando gelo, só protege a pele, procura não aplicar o gelo quando estiver dormindo. Eu tenho mais de um caso de pacientes com lesão de futebol ou pós-operatório, cirurgia de joelho, né? Que eu oriento fazer o gelo e eles acabam dormindo com um saco de gelo no joelho e acabam fazendo uma lesão de pele, uma queimadura até de 2º grau. Interessante, né? Essa orientação. E as infiltrações? Quando a gente era estudante, né, na faculdade, passava pela disciplina de traumatologia, obviamente, né, e se fazia muita infiltração. Como é que está isso? A ortopedia, mais falando na parte de joelho, ela teve um divisor de águas no final da década de 70, mais no início da década de 80, com o advento da artroscopia. Tá, mas o que isso tem a ver? Até ali, tu enxergava pouco da tua articulação. Tu tinha que abrir uma incisão enorme no joelho para poder visualizar as estruturas. Com a artroscopia, apesar de tu ter uma porta de entrada muito menor, tu consegue ter uma visão muito melhor da tua articulação. E daí tu passou a entender melhor ela. Voltando para a infiltração. Antes da artroscopia se infiltrava tudo. Com corticoide, isso? Com corticoide. Existem estudos que o corticoide na articulação saudável, numa cartilagem jovem, ele pode ser prejudicial e até ter uma reação contrária, gerar um processo irritativo, uma reação à substância dentro da articulação e gerar um processo de sinovite, que a gente fala, que é a inflamação da sinóvia. É o tecido que reveste a nossa articulação. Eu tenho bastante restrição à infiltração. Estou dizendo infiltração, colocar substância dentro do teu joelho, colocar corticoide no teu joelho. Não a punção. Chega um paciente com o joelho demasiado com sangue, tu vai puncionar para aliviar a dor dele. Tu vai retirar o sangue da articulação para diminuir a pressão intra-articular e ter uma melhora do quadro álgico, do quadro doloroso. A infiltração com corticoide, eu procuro restringir aquele paciente com mais idade, com artrose, com desgaste da cartilagem articular, em que assim... seria mais como uma medida paliativa do que curativa, porque a artrose tu não vai curar com a infiltração, tu vai tratar o sintoma ou até tratar o processo inflamatório gerado pelo aquele processo degenerativo, aquele processo de desgaste articular. Bom, Fernando, nós temos vários assuntos aqui e como tu gosta de entrar nessa parte de futebol, nós vamos iniciar o segundo bloco falando no jogador Mário Fernandes.